Olá, sejam bem-vindos ao Machadadas Filosóficas. Eu sou Carlos Machado Júnior. É um grande prazer ter você nesse episódio para juntos desbravarmos novos caminhos, novas ideias e nos inspirar com grandes histórias da filosofia. O que é a filosofia? Vamos imaginar que você pegou seu carro para fazer uma viagem sem destino programado e sem uma data para retorno. Durante o percurso, você percebe muitas diferenças do lugar que você vive. Os sotaques ficam diferentes, as gírias locais que você não consegue compreender, o estilo de vida muda, a comida, os temperos, o clima, tudo acaba em maior ou menor medida sendo diferente. O mesmo ocorre com o comportamento das pessoas, às vezes mais solícitos, às vezes mais na deles. A mesma bebida industrializada que você está acostumado a beber tem gosto diferente. E em quase tudo você percebe uma cultura que vai se modificando. Inegável que seus sentidos e a mente estão mais aguçados e voltados para compreender o novo, e você passa a reparar em tudo: na arquitetura, na infraestrutura, no preço dos produtos, nos costumes e cultura local e muito mais. Se levarmos esse exercício imaginativo para outros países, essas diferenças acabam sendo maiores e, igualmente, nossa percepção se torna ainda mais alerta. Vamos continuar imaginando que, passado o tempo dessa viagem, você retorna com muito mais conhecimento na bagagem. Se depara também que muito do conhecimento prévio que você julgava ter sobre determinado local acabou não se concretizando. E por fim, conclui que, mesmo tendo vivido tais experiências, uma viagem dessa não esgota tudo que você poderia aprender sobre os locais visitados. Houve momentos da viagem que você simplesmente parou para contemplar e admirar o novo, seja uma paisagem ou qualquer outra coisa. Momentos em que se surpreendeu, concordou, discordou, voltou com dúvidas, quis saber mais. E se pararmos para pensar sobre tudo isso, acabamos questionando o que leva pessoas e locais a serem tão diferentes. Dá para determinar se um é melhor que o outro ou isso é uma questão puramente subjetiva e individual? Quem tem melhor qualidade de vida? A felicidade, ela pode ser determinada pelo local? A verdade é que nunca existiu um manual para essas perguntas. O que vemos é que as pessoas geralmente não questionam, contemplam ou se espantam diante das coisas boas, dos absurdos e dos mistérios de onde se vive. Muito menos questionam sobre sua individualidade. Para o filósofo, esses elementos como espanto, contemplação, dúvidas, perguntas, investigação lógica e mudança de paradigmas não significam sabedoria, mas são fatores inerentes a uma busca pela sabedoria. Para ele, não é preciso fazer uma viagem, basta uma inquietude que o move por entendimentos maiores de questionamentos que surgem a todo momento. E assim, o filósofo vai traçando novas formas de compreensão e de enfrentamento das questões do mundo. Sejam grandes questões que desde sempre são debatidas e ainda pouco compreendidas, ou os comportamentos rotineiros do nosso dia a dia. E foi assim que desde sempre existiram filósofos que se preocuparam com questões como: é preciso entender como tudo funciona? Por que estamos aqui? Como tudo que compõe o mundo pode ser explicado? Para onde estamos indo? Existe algum sentido em tudo isso? Há sentido como cada coisa do universo funciona? E se não existe sentido, há uma ordem nesse caos ou apenas caos? Já para questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, você já parou para pensar sobre palavras que
comumente acaba usando como esperança. A esperança é algo bom ou é algo ruim? E muitos outros temas, como bondade, felicidade, liberdade, política, amizade, amor, morte, sucesso e por aí vai. Quando paramos para pensar filosoficamente sobre qualquer coisa, vemos o quanto fomos condicionados a pensar de uma maneira que nem sempre é a mesma que chegamos por meio da reflexão filosófica. Olhar para as crenças pré-estabelecidas e questioná-las é uma boa forma de começar a fazer filosofia. Bom, seja lá o que é filosofia, vimos que ela nasce com um espanto pelo desconhecido e um desconforto que nos move pelo uso da razão. Os gregos tinham um nome para esse espanto, para esse momento de maravilhamento ou reconhecimento de uma necessidade. Eles chamavam de talma. Reforçando o que foi dito anteriormente, podemos concluir que o talma pode surgir até mesmo de situações cotidianas, não sendo preciso uma mudança de normalidade vivida ou em uma situação fictícia. Esse espanto atinge o âmago do filósofo. É um fator de incômodo para ele que força um movimento. É o oposto da passividade, é o reconhecimento de onde podemos ir e o impacto da verdade sobre nós e de nós sobre a realidade. Conforme crescemos, acabamos deixando de lado o maravilhamento que é inerente ao tempo de criança. O hábito é um impeditivo para a filosofia. No entanto, não é uma justificativa, pois criar entendimentos por nós mesmos com o uso da razão sempre trará mais resultado do que viver uma vida que nos foi condicionada ou imposta por culturas passadas, ou por familiares, ou pelo local e as pessoas que a gente convive. No estudo da lógica filosófica, facilmente começamos a perceber essas falsas premissas que nos cercam o tempo todo. Inclusive, em breve vai ter aqui um episódio sobre os tipos de falácias que podemos identificar e como elas agem em nossas vidas, muitas vezes nos colocando diante de enganos e falsas conclusões. Mas voltando para o tema, o que é a filosofia? Eu gosto de afirmar que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Afinal, se o Talma é o pontapé inicial na busca pelo entendimento maior de qualquer área do conhecimento, assim é o que determina o início e funcionamento de todas as ciências. Como era na antiguidade, onde matemáticos, médicos, biólogos, astrônomos, todos eram considerados filósofos. E quem deveria fazer filosofia ou quem pode ser considerado um filósofo? Para essa resposta, Platão afirmava que só não precisaria fazer filosofia aquele que já soubesse de tudo e não precisasse conhecer mais nada. Ou seja, aquele que sabe tudo não precisa buscar a sabedoria. Igualmente, o ignorante também não precisa de filosofia, pois não sabe que precisa e, não sabendo, também não ama a sabedoria. Então, Platão conclui que faz filosofia aqueles que se encontram entre os dois, pois entendem que ainda têm muito a aprender e sentem uma necessidade para tal. Esses são os verdadeiros amantes do saber. Já aquele que afirma que não precisa aprender, ou que sabe tudo, está afirmando ser um Deus ou atestando ser um ignorante. A título de curiosidade, o termo filosofia tem justamente o significado de amor à sabedoria. Segundo a história, Pitágoras, famoso estudioso que viveu no século VI a.C., certa vez foi perguntado se ele se considerava um sábio. Foi quando Pitágoras respondeu que se considerava um amigo da sabedoria. O objeto da filosofia é justamente as perguntas filosóficas. Mas não só perguntar, e sim saber como e o que perguntar.
No entanto, a filosofia vai muito além de perguntas e questionamentos. A filosofia também é a prática das respostas com o uso da razão, pois somente perguntar não necessariamente levaria a algum lugar. A filosofia também é o intervalo entre os questionamentos e os argumentos, pois também se faz filosofia no momento silencioso e reflexivo. Para aqueles que afirmam que a filosofia não tem utilidade prática, assim como a medicina e outras ciências, para isso existem inúmeras respostas, sendo que nesse episódio eu selecionei duas. A primeira é analisar se a vontade é deixar-se guiar pela vontade de outros, se é não querer se afastar de estigmas e preconceitos, se não se quer encontrar sentido nas criações humanas. Se entendermos que não há impacto do comportamento e decisão do ser humano sobre o mundo natural a qual é parte, se não necessitamos da busca por uma liberdade intelectual, física e emocional, se tudo isso e muito mais não for importante, então a filosofia realmente não tem utilidade. E por fim, Aristóteles demonstra a necessária aplicação da filosofia com a seguinte pergunta: devemos ou não fazer filosofia? Seja qual for a resposta, Aristóteles afirma que devemos praticar a filosofia por total obviedade. Pois vejam bem, se a resposta for sim, então o sujeito identificou uma necessidade da prática filosófica. E se a resposta for não, conclui-se que só será válida essa resposta se for revestida de argumentos e uma investigação racional para afirmar que não devemos fazer filosofia. Ou seja, precisou da filosofia para afirmar que não. Logo, não tem como desconsiderá-la e a resposta não se sustenta, pois é impossível chegar a essa conclusão sem fazer filosofia, concluindo assim que a filosofia é inevitável. Terminamos aqui mais um episódio. Espero que tenham gostado e que retornem para os próximos. Se possível, e assim desejarem, gostaria de pedir que nos avalie com 5 estrelas no Spotify ou uma curtida no YouTube. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas e fortalecer o podcast. Agradeço a todos e até mais. Machadadas Filosóficas é uma realização do Grupo Noético. Visite www.gruponoetico.com.br e conheça todos os projetos.